power and the money, money and the power, minute after minute, hour after hour, everybody's running. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta ao Código da Música. Hoje a gente vai desvendar os bastidores de um dos hinos mais marcantes do hip-hop dos anos 90. Uma música que nasceu de um pedido de filme, esbarrou na Bíblia, passou pelo crivo rígido de Stevie Wonder e ainda gerou uma briga pública com um dos maiores nomes da paródia musical. Bora entender a história por trás de Gangsta's Paradise. Em 1995, uma música mudou para sempre a forma como o hip-hop era visto por Hollywood. Ela não veio de um estúdio qualquer, nem de um pedido comum. Gangsta's Paradise, de Coolio, nasceu de um convite inusitado: fazer a trilha sonora de um filme sobre uma professora tentando sobreviver numa escola tomada pela violência. O filme era Mentes Perigosas, estrelado por Michelle Pfeiffer, baseado na história real da educadora Luanne Johnson, que lecionou para adolescentes em situação de risco na Califórnia. A produção queria uma música que capturasse a realidade dura das ruas retratadas na trama. E foi aí que Coolio teve uma ideia ousada: pegar emprestado o clima sombrio e quase religioso de uma música de Stevie Wonder chamada Pastime Paradise, lançada em 1976. Um álbum conhecido por misturar críticas sociais com arranjos orquestrais densos. Só que não foi simplesmente uma cópia. Coolio reescreveu a letra inteira, transformando o tom espiritual de Stevie Wonder em um relato cru sobre a vida em bairros dominados pela criminalidade. Ele contava a história de um jovem preso num ciclo de violência, sem esperança, andando pelo vale da sombra da morte. Uma referência direta ao Salmo 23 da Bíblia, um dos versos mais conhecidos das Escrituras, geralmente associado a conforto espiritual, mas aqui usado de forma quase irônica, para descrever um cotidiano de medo real. Mas aqui vem a parte mais interessante. Para usar o sample de Stevie Wonder, Coolio precisava da aprovação dele. E Stevie Wonder tinha uma regra rígida. Ele nunca autorizava que suas músicas fossem usadas com palavrões ou conteúdo que ele considerasse desrespeitoso. Coolio teve que remover os palavrões da letra original para conseguir a permissão. O resultado foi uma versão mais limpa, mas que não perdeu nem um pouco da força e da mensagem. Prova de que, às vezes, uma restrição criativa acaba tornando a obra ainda mais impactante. A parceria funcionou. Stevie Wonder aprovou o uso do sample. E a química entre a melodia melancólica dele e a narrativa pesada de Coolio criou algo que ninguém esperava: um dos maiores hinos do hip-hop dos anos 90. A música contou ainda com a participação de LV, cujo nome verdadeiro é Larry Sanders, que cantou o refrão marcante, aquele As I Walk Through the Valley, que ficou gravado na memória de milhões de pessoas. A combinação da voz suave de LV com o flow tenso de Coolio deu à faixa uma atmosfera única, quase cinematográfica, quase como se cada verso fosse uma cena do próprio filme. Gangsta's Paradise estourou. Chegou ao topo das paradas em mais de 20 países, ganhou o Grammy de melhor performance de rap solo em 1996 e se tornou a música mais vendida daquele ano nos Estados Unidos, superando até nomes gigantes do pop da época. Ela também apareceu não só no filme, mas em praticamente toda a rádio e MTV do planeta. Só que o sucesso trouxe também uma polêmica inesperada. O comediante Weird Al Yankovic queria fazer uma paródia da música, chamada Amish Paradise, brincando com o estilo de vida Amish. A regra de Weird Al sempre foi pedir permissão direta ao artista original, antes de lançar qualquer paródia. Um princípio que ele seguia religiosamente havia décadas, justamente para evitar esse tipo de atrito. Ele afirmou ter conseguido autorização por meio da gravadora. Só que, segundo Coolio, essa permissão nunca chegou até ele diretamente. Coolio ficou furioso quando a paródia foi lançada. Ele considerava a música algo sério, quase pessoal, sobre a realidade da violência nas ruas, e via a paródia como um desrespeito a essa mensagem. Publicamente, ele criticou Weird Al, dizendo que a comédia havia zombado de algo que para ele tinha peso real. Anos depois, os dois se encontraram nos bastidores de um programa de TV e, segundo relatos, resolveram o mal-entendido, com Weird Al se desculpando pessoalmente. Coolio eventualmente disse que havia deixado a raiva de lado, e os dois seguiram em paz. Décadas após seu lançamento, Gangsta's Paradise continua sendo uma das faixas mais reconhecíveis da história do hip-hop, ainda hoje usada em filmes, séries e memes ao redor do mundo. Ela provou que uma música podia ser, ao mesmo tempo, um sucesso comercial gigantesco e um retrato honesto e doloroso da realidade de muita gente. Uma parceria improvável entre Stevie Wonder e Coolio, nascida de um pedido de trilha sonora, se transformou em um marco cultural que atravessa gerações. E é exatamente esse tipo de história, de bastidores, polêmicas e reviravoltas, que faz da música algo tão mais profundo do que só uma batida boa para ouvir. Se você curtiu essa viagem pela história de Gangsta's Paradise, deixa o seu like, se inscreve aqui no Código da Música e ativa o sininho para não perder o próximo episódio, porque toda música guarda um segredo, e a gente está aqui para revelar. Até a próxima!